tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, a minha fala hoje é para parabenizar os deputados desta casa, que aprovaram ontem, em segunda votação, a proposta de emenda à Constituição 197, que define regras mais justas para a partilha entre os estados do ICMS gerado pelos compras pela internet e outros meios não presenciais. Essa proposta é definida por mim desde 2011, quando eu apresentei uma proposição nesse sentido, que foi a nossa PEC de número 71. O mesmo foi apresentado pelo senador Delcídio Amaral, pelo PT do Mato Grosso do Sul, a PEC 197, que foi aprovada no Senado em 2012 e encaminhada a esta casa. Minha proposição foi, então, a pensada PEC, vinda do Senado e contemplada no substitutivo de autoria do nosso querido deputado Márcio Macedo, do PT Sergipe, qual eu sempre externo meu carinhoso abraço a esse grande companheiro lá do Sergipe, que é meu amigo Márcio Macedo. E foi elaborado na comissão especial destinada a analisar a matéria, comissão da qual tive a honra de participar. Esperando que esta PEC seja logo aprovada no Senado, destaco aqui a justiça que a nova lei fará à maioria dos estados brasileiros. E destaco também quão oportuna é esta decisão para atualizar a nossa legislação. Com discussões e aprovações como esta, o Legislativo interage com as demandas advindas dos estados e é inevitáveis mudanças na forma de comércio e de prestação de serviços. Quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, não havia esta modalidade de comércio, mas surgida e espalhada principalmente com a força da internet, comércio eletrônico, movimenta e muda as relações na economia de maneira veloz e de forma definitiva. Desta forma, influencia a vida financeira dos estados, consequentemente, mexe com as políticas públicas que beneficiam aos cidadãos e que são financiados pelos impostos arrecadados pelos estados. Hoje, o ICMS das compras feitas pela internet, correios, telefone e outros meios não presenciais fica integralmente nos estados de origem das mercadorias e serviços onde estão instaladas as empresas do setor. Segundo dados do governo estadual, o Piauí acumula mais de 100 milhões de reais em prejuízo por ano, em razão da forma da tributação atual. Pelo substitutivo aprovado ontem por esta casa, o imposto arrecadado será dividido entre os estados de origem e de destino. Os estados de destino da mercadoria ou serviço terão direito a uma parcela maior do tributo, se o consumidor final for pessoa física. Nas novas regras valerão a partir do ano seguinte, ao da promulgação da futura emenda, obedecido o prazo de 90 dias anteriores contada da sua publicação. Gradualmente, os percentuais dos estados de origem e destino da mercadoria ou serviço serão alterados de forma que, em 5 anos, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual seja designado integralmente para o estado de destino. E aqui eu faço um destaque, senhor presidente, porque o que difere a minha PEC da PEC 197 é exatamente a diferença do imposto entre o imposto interno e o interestadual, que nós alteramos nesta casa, onde foi acolhido na íntegra a redação da minha PEC, e eu apelo ao Senado que mantenha a redação de ontem e não volte à redação inicial da 197, porque essa não interessa a estados como o Piauí e os estados nordestinos, que continuarão perdendo o recurso. Então é o apelo que faço, que a minha redação, que foi aprovada ontem, a pensada 197, seja a redação que seja agora no segundo turno, ou aliás, na revisão aprovada no Senado. Desta forma, senhor presidente, a aprovação da PEC contribui para que haja uma distribuição mais justa da receita tributária no Brasil e ajuda a avançar no processo de revisão do Pacto Federativo. Isso tudo cria condições para a justiça fiscal, um dos eixos do mandato que exerço nesta casa, senhor presidente. Mas para concluir, senhor presidente, não podia também deixar de registrar aqui o meu descontentamento com o que aprovamos ontem aqui nesta casa, que é o que eu estou chamando da admissibilidade da antirreforma. Quando a sociedade brasileira clama pela democracia no sistema eleitoral, ontem admitimos aqui a institucionalização, a legalização da possibilidade de termos a questão da contribuição da pessoa jurídica, das empresas que financiam os parlamentos, os parlamentares, ser incluído na Constituição. Isso é um absurdo, é um atraso, e nós vamos lutar para que este crime não seja praticado e que somente esse parlamento seja feito por filhos, neto, bisneto, trineto e assim por diante, que são as famílias poderosas. É por isso que eu quero aqui externar meu descontentamento.
Quero, portanto, deixar aqui esse registro e solicito que divulgue no... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.